Por mais que você fale, tem gente que não consegue entender a dimensão disso. Isso é muito sério. Tão sério, irmãos. Tão sério que chega a um ponto que não é mais possível salvar a pessoa. Os pregadores evitam ler o que eu vou ler hoje. Por quê, pastor? Porque é um texto difícil. É um texto que normalmente nós falamos em estudo, quando dá tempo de lançar pergunta, dá tempo dos irmãos perguntarem. Semana que vem nós conversamos mais sobre isso. Na pregação é muito difícil. Mas como estamos em seminário, e eu deixei aberto para fazer pergunta, na semana seguinte, você pode enviar pergunta para mim. O que você não entendeu, pode perguntar. Não dá para me responder na hora do culto, mas eu respondo fora do culto. O pessoal em casa também quiser mandar pergunta. Eu não vou debater teologia com ninguém, tá? Tem uns teólogos aí que dão o maior valor de querer debater. Vai debater, meu filho, quem está desocupado. Eu não estou, tá? Eu vou explicar quem quer me ouvir, quem acredita no meu ministério. Quem não acredita, não tem importância. Eu não vou discutir com isso, não. Haters. Eu não vou perder tempo com isso, tá certo? Amém? É muito difícil o que eu vou falar aqui agora, mas eu tenho que falar. Eu não posso deixar que você fique sem saber disso. Olha o que diz esse texto aqui, e nós vamos terminar. Hebreus capítulo 6, capítulo que eu amo tanto, né? Mas não é o versículo 10. É o versículo 4. Hebreus 6. O pessoal vai marcar na Bíblia, tá certo. Hebreus fica depois de Atos, né, irmãos? Bem depois. Acharam? Hebreus capítulo 6, verso 4. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. É muito sério. Muito sério. Ele diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Atenção a essa expressão. Essa expressão iluminado significa ter conhecimento da verdade, ter feito aliança com Deus. É isso. Tá? Tá claro? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. É uma representação de reino de Deus, século futuro, tá certo? Salvação, glória, é isso. Versículo 6. E recaíram. Eu preciso que você entenda bem que eu destaquei aqui tanto a expressão foram iluminados, como recaíram, está em destaque aqui para o pessoal da igreja. Foram iluminados, têm o conhecimento da verdade e têm uma aliança com Deus. Recaíram, abandonei a aliança com Deus e voltei à vida de um pecador. Não confunda isso com aquelas pessoas que ficam fracas na fé e se desviam. Não é a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque boa parte dessas pessoas que ficam fracas e se desviam mantêm um certo temor a Deus. São pessoas que não têm coragem de falar contra a palavra de Deus. Qualquer lugar que você perguntar, ela vai dizer: não, errado estou eu do pecado. Quero voltar, estou sem forças. Ore por mim. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa está no pecado, mas ela não recaiu. Porque o que o escritor aos Hebreus está dizendo de recair, ele está dizendo é voltar, sabe? É o contrário do renovar. Entende? É voltar ao estado original do pecado. É ter aliança com Satanás e com o inferno. É isso que a Bíblia fala de recair. Você foi iluminado e agora recaiu. Se acontecer isso, olha o que a Bíblia diz:
é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Não dá para renovar. Não é possível. Por quê, pastor? Vamos entender isso? Por que não é possível renovar? Porque a pessoa, irmãos, ela chegou ao ponto de impedir a ação do Espírito Santo. Ele é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso Deus é um Deus que obedece às próprias leis, e Ele não entra na vida de ninguém à força. Como é que Jesus disse isso? Ele falou assim: eis que estou à porta, e o quê? E bato. Ele arromba? Não. Eis que eu estou à porta e se alguém ouvir a minha voz, e o quê? E abrir. Olha, duas ações: ouvir e abrir. A porta que representa o coração, representa a vida. Você tem que ouvir a palavra, ouvir a mensagem e abrir o coração. Se isso acontecer, ele diz: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aliança. Então ele só entra se você abrir, se você deixar. Ele é todo poderoso, mas nunca usará o poder dele para invadir sua vida. Nunca. Você tem que permitir. No máximo ele vai bater. Deu para entender isso? Sim ou não? Olha aqui, irmãos, para a gente encerrar. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus. Isso é muito sério. A vida de pecado é o mesmo que jogar Jesus de volta na cruz. Lembra que Paulo falou: deveria estar morto no pecado, vivendo para Cristo. Mas quando você vive no pecado, é como se você estivesse batendo o martelo novamente nas mãos e nos pés dele. Você acha que Deus faria o que com uma pessoa dessa? Lembra que Jesus disse lá: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Perdoa porque não sabe o que faz, são inocentes. Se são inocentes, são inimputáveis. Perdoa e não sabe o que faz. Ele não tem ideia do que estão fazendo. O soldado ali estava cumprindo ordem. Não era uma vingança pessoal contra Jesus. Estava cumprindo ordem. Uma ordem ruim, uma ordem maligna, uma ordem perversa, mas estavam cumprindo ordem. Não dá para a gente garantir que todos eles estavam ali fazendo o que queriam fazer. Não sabemos. Sabemos que alguns sim estavam lançando sorte sobre quem ficaria com a roupa dela, que era costume. O cara ia morrer mesmo. Então vamos ver quem fica com a roupa dele, a túnica, que ela é valiosa, pregando na cruz. Mas eles não sabiam de fato o que estavam fazendo. Mas nós podemos a mesma coisa. Quando você escolhe pecar, você pode dizer: não, eu estou fazendo isso aqui, mas não sei não o que é isso não. Você pode dizer isso? Ele diz aqui, olha, tá crucificando de novo o Filho de Deus, e mais, e o expõe ao vitupério. Sabe o que significa essa palavra? Expõe ele à vergonha, expõe ele ao ridículo. Aí eu pergunto a você: quem é que zombaria do Filho de Deus? Senão os demônios. São eles que se alegram quando você peca, quando eu peco. São eles que olham e dizem: tá aí, ó, adiantou nada. Eles zombam do eterno. E aqui está dizendo claramente, olha, as pessoas que fazem isso, elas estão expondo o Filho de Deus à vergonha. Você acha que isso não está sendo escrito? Você acha que isso não tem consequência? Então você vai entender porque tem pessoas que nunca se firmam, nunca se arrependem, nunca mudam de vida, porque para elas é
Sabe? Impossível. Porque tanto faz. Filho, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não faço ideia do que você faz, anda fazendo. Talvez você está aqui hoje ou em casa e você diga assim: ah, pastor, se vocês soubessem um terço do que eu faço, do que eu fiz, depois de aceitar Jesus, depois do batismo das águas, eu estou dizendo: pastor, pelo amor de Deus, eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa escondida. Meu filho, vou dizer uma coisa a você. Enquanto tiver lá no fundo da sua alma o arrependimento, a tristeza por ter errado, a tristeza por ter pecado, diga graças a Deus. Significa o que, pastor? Que o Espírito Santo ainda fala com você. Ainda. Ele ainda diz para você: se arrependa, mude. Se você ainda escuta essa voz dentro de você, glória a Deus, ainda tem jeito. Porque alguns não ouvem mais. Então o pecado para eles se torna natural. E por se tornar natural, não tem mais jeito. É impossível para eles. Você está entendendo? Sim ou não? Ore a Deus por você. Ore a Deus pelos seus amigos. Ore a Deus pelos seus familiares, para que nenhum dos seus chegue a esse ponto, porque muitos estão já fazendo o Filho de Deus de chacota, de vergonha para o inferno. Que você possa abrir o seu coração com sinceridade e dizer: Senhor, eu quero ser participante do reino, mas eu aprendi que para ser participante do reino, eu preciso de fato, de verdade, largar meu velho eu, largar o mundo, deixar de ser escravo do pecado, me tornar verdadeiramente um servo de Deus, porque é o único que diz: eu não vou chamar vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Amém? Amém? É o único capaz de morrer por nós e dizer: eu vou dar para você muito mais do que você já sonhou. Porque está escrito assim, queridos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amam. Sua vida aqui, querido, por mais que tenha luta, vai passar. Uma hora dessa vai acabar essa batalha. Uma hora dessas coisas vão acalmar. Você já teve muito pior, você já teve lutas muito maiores. Então é hora de você se voltar para Deus, sabe? Ser cidadão da família, ser cidadão do reino de Deus, de verdade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.